Por que que a adolescência é uma fase tão difícil na vida dos nossos filhos e na nossa vida também? Por que que essa fase é uma fase que pode gerar muitos problemas, muitos problemas? Eu vou te explicar um dos motivos pelo qual isso acontece. Eu sou a Mônica Souza, eu sou mentora de mães. Eu também sou mãe de uma adolescente, hoje, que não é mais rebelde. Já foi muito rebelde. Porém, hoje, ela é uma adolescente que eu consigo conduzir tranquilamente, porque eu utilizo uma metodologia de educação. Eu desenvolvi uma metodologia e que eu aplico isso com a minha filha. Não foi fácil, foram aí 5 anos de estudos, 5 anos desenvolvendo esse método e que hoje eu passo também para outras mães. Inclusive, se você vive desafios com o seu filho adolescente, se você não sabe como fazer para ele respeitar você, para ele poder conseguir fazer as coisas de forma sem gerar conflitos. Às vezes você não dá limites, às vezes você não coloca regras para evitar problema. E o segredo é que você não precisa gerar problemas para você poder colocar limites. Você não precisa ter um relacionamento ruim com seu filho adolescente para você poder impor o que é certo e o que é errado. Esse é o teu segredo. E por que é tão difícil assim? Muitas vezes se torna difícil porque a gente não sabe como conduzir. Então, se você não sabe como conduzir e gostaria de ter a minha ajuda, é só você me chamar no inbox para eu poder conversar melhor com você e saber se eu realmente posso ajudar você nesse desafio que você está vivendo com seu filho, tá? Nessa conversa, eu agendo com você que vai ser por Skype ou por vídeo, em uma outra plataforma, para a gente poder conversar e eu entender o que está acontecendo aí, para saber se realmente eu posso ajudá-la. E um dos grandes problemas que torna a adolescência um momento difícil e cheio de conflitos, um momento que pode se desenvolver um relacionamento muito traumático entre mãe e filha, entre mãe e filho. Um dos pontos principais que faz com que isso aconteça, sabe o que é? É o ato da mulher não conseguir conduzir uma conversa inteligente. Mônica, você está me chamando de burra? Não mesmo. Às vezes você pode ser uma mulher que tem nível superior, uma mulher casada, bem estruturada, que tem uma vida tranquila. Só que o seu adolescente, ele começa a despertar em você uma segunda camada e que você ainda não teve a oportunidade de perceber que você não sabe conduzir aquilo. Afinal de contas, você é a primeira vez que está passando por isso. Você não passou várias vezes e várias vezes para você poder já saber como que é. E eu sei porque quando eu passei por isso, eu não tinha noção do que estava acontecendo. Os desafios começaram a vir e eu, como mãe, eu sei conduzir, ninguém precisa me ensinar, deixa que eu vou fazer do meu jeito. Só que o meu jeito não estava funcionando. E eu, como uma mulher inteligente, eu me considero uma mulher inteligente, eu fui buscar alternativas para aprender a conduzir uma conversa inteligente. E que é um dos pontos que às vezes falta dentro de um lar onde existem conflitos. Porque o conflito, os problemas, eles vão vir. Acontece.
a forma como que você lida com isso, a forma como você conduz, vai trazer a solução para aquele problema ou não. Então, se o seu filho não respeita você, não obedece você, cresceu, Mônica, não tem nenhum tipo de respeito, você não está conseguindo desenvolver nele essa conexão de respeito. E que nada tem a ver com medo. Medo é quando eles obedecem porque eles têm medo de apanhar. Ai dele! Está fora, isso não é respeito, tá? Se o seu filho tá ficando com 17, 18 anos e não tem responsabilidade nenhuma, Mônica, ele não estuda, ele tem a oportunidade de estudar, de fazer cursos, agora já está entrando numa fase que pode trabalhar, mas ele não tem interesse por nada. Isso é um problema, tá? O ato de você saber conversar de forma inteligente vai fazer com que o seu filho enxergue esse problema, vai fazer com que o seu filho queira agir de outra maneira, se sinta estimulado para agir de outra maneira, porque você conduz esse problema e você acha uma solução. Agora, o que acontece? Não é só você conversar, porque quando você conversa com o seu filho, você está envolvida também por emoções, raiva, insatisfações. Você precisa ter o seu autocontrole. Você precisa aprender a despertar nele a reflexão, porque esse aqui é o pulo do gato. Presta atenção. Não é o que você manda ele fazer. Ele não vai fazer porque você está mandando ele fazer. Esquece isso. Você tem a oportunidade de conversar com ele, fazer ele chegar a uma reflexão e entendimento. Quando ele chega dentro de uma reflexão e de um entendimento sobre aquilo, e ele compreende, é aí que ele vai agir diferente. E é aí que você consegue solucionar o que antes para você era um problema. Tá conseguindo entender? Então, por exemplo, quando a minha filha hoje vem com uma questão, um problema, um desafio, eu não posso querer impor, mandar. Não, eu aprendi que não é assim. Eu vou conversar de forma inteligente. Mônica, o que tem nessa conversa inteligente? Empatia. Eu preciso descobrir o que ela pensa. Eu preciso entender o ponto de vista dela. Eu preciso que ela entenda que eu não sou uma pessoa crítica. Ai, você está errada. Você não entende nada. Ai, você... Não. Ela tem que se sentir segura para se expressar comigo. Porque quanto mais segura ela se sente, mais ela vai se abrir. E tudo isso não é simples, tá? Porque aí você vai ter que ter conexão com o seu filho para que ele possa se expressar. Você vai ter que ter um elo de respeito para que ele possa se expressar de forma respeitosa. Você vai ter que ter com ele uma relação de amizade, porque isso é uma conexão que ajuda você a lidar com esse desafio. Por isso que eu falo, eu demorei 5 anos para poder entender essa metodologia de conversar com um adolescente. Não é só você sentar e falar, vamos conversar aqui? Não, eu entendi, mas você tem que fazer isso, isso e isso. Não é assim, quem dera fosse assim, quem dera, meu sonho. Mas não é assim. Envolve várias coisas que fazem com que você tenha uma conversa inteligente. E o que eu quero que você entenda é o seguinte: por que a adolescência é tão difícil? Porque muitas vezes você não está conseguindo ter uma comunicação que surta efeito com o seu filho, porque você não sabe como fazer.
E é importante que você entenda que se está difícil e problemática, significa que está dando errado e que você precisa resolver essa questão ou não. Muitas pessoas buscam soluções para os seus problemas e assim elas têm os benefícios. Imagina você tendo seu filho de 21 anos, sucesso profissionalmente, um homem que te respeita, uma mulher que respeita você, que se respeita, uma mulher que sabe fazer boas escolhas amorosas, porque você conseguiu conduzi-la, passar pela terrível adolescência. São os benefícios que você tem quando você busca solução ou não. Muitas vezes, as pessoas simplesmente aceitam e ficam ali estagnadas, não fazem nada para mudar. Então, se isso também é uma escolha sua, é sua e tá tudo bem. O que é importante você entender é que tá difícil, é difícil, porque falta conhecimento, tá? Falta um conhecimento de educação positiva, onde você aprende a desenvolver características no seu filho. Quais são essas características que você precisa desenvolver no seu filho? Eu, por exemplo, eu precisei desenvolver a autoestima na minha filha. Eu precisei trabalhar isso nela. Eu fui uma mãe que foi muito rígida, utilizava antigamente da violência, e quando a gente utiliza isso com os nossos filhos adolescentes, muitas vezes, ou eles podem, quando a gente utiliza isso na primeira infância, eu tô olhando a hora, porque daqui a pouco eu vou sair, porque diga-se de passagem, hoje é o meu aniversário, pode colocar aqui nos comentários, parabéns, mas eu tenho uma hora para sair. E quando a gente cria os nossos filhos dentro de uma educação violenta, existem duas tendências. A tendência de que eles cresçam e não tenham respeito nenhum por nós, que é quando vem a rebeldia na adolescência, ou eles cresçam, continuam respeitando a gente, mas eles aprenderam a não expor os sentimentos, eles se sentem inferiores, eles têm baixa autoestima. Então, nesse caso, quando a gente cria os nossos filhos desse jeito, a gente vai ter que consertar isso desenvolvendo neles autoconfiança, autoestima. Se ele tiver ido para outro caminho de violência e rebeldia, porque não tem medo mais, a gente vai ter que criar a relação de respeito. É difícil, tá? Porque uma coisa é você criar com seu filho com 3 anos, 4 anos, 5 anos, ó. Chuchu, beleza. Outra coisa, meu amor, é você consertar. Aí é bem difícil. E muitas vezes a gente utiliza o apoio de psicólogos, terapeutas. O filho vai no psicólogo e não adianta nada. Por quê? Porque falta aí a sua essência para contribuir nesse momento, que é onde você tem a sua parcela de desenvolvimento dessa criança, desse adolescente. Se você não estiver contribuindo, o psicólogo não vai ser suficiente. O terapeuta não vai ser suficiente, sabe por quê? Porque ninguém substitui você, que é a mãe. Ninguém vai substituir a sua parte. Por isso que hoje eu sou mentora de mães. Eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, mas eu descobri, a minha filha já frequentou psicólogo, e eu descobri que existe a parte do psicólogo maravilhosa, sensacional. Se você puder ter essa ferramenta, se você já utilizar essa ferramenta, é ótima. Mas eu descobri que existe a nossa parte. E que quando a gente não faz, vira em bola tudo. Quando a gente não faz, é quando a adolescência é a pior fase da nossa vida. É conflito, é problema. Meu Deus, está acontecendo. Então, a gente tem que aprender a fazer isso. E eu aprendi isso em 5 anos, porque eu não tive uma mentora de mães. Eu nem sabia que existia educação positiva. Fui aprendendo devagarzinho. Até que eu tive que fazer cursos para me aperfeiçoar no que eu sou hoje. Eu acho até engraçado, às vezes, as mães, existem algumas mães que mandam mensagem, Mônica, é pago
Chega a ser engraçado. Porque isso é o meu trabalho, primeiramente. E eu tive que, dentro desse meu trabalho, desenvolver uma plataforma para você poder ter acesso a mais de 40 videoaulas com um conteúdo que eu demorei 5 anos para aprender. Eu compactei, entreguei ele para você direitinho, para você poder aprender. E educação, você está buscando, no caso, uma educação para entender um pouquinho sobre isso. Educação é um investimento que você pode ou não fazer, isso é uma opção. Eu, uma vez, fiz um curso de R$ 8.000, na época, sem poder pagar. Por quê? Porque educação, para mim, tem valor. Eu sou enfermeira também, e quando eu fazia faculdade de enfermagem, eu trabalhava na época como babá, sábado e domingo. Por quê? Porque era importante para mim pagar uma faculdade, ter um nível superior. Porque eu dou valor à educação, eu dou valor ao aprendizado. E quando eu comecei a passar perrengue, eu, me considerando uma mulher inteligente, falei, calma aí. Ser violenta não adianta, ser palmadas não adianta. Gritar não funciona, calma aí, o que eu preciso fazer? Eu busquei a solução. E eu precisei me desenvolver, eu precisei fazer outros cursos, e você precisa também, que não seja por mim. Mônica, eu não quero fazer um curso com você, eu não quero fazer o Mamãe Nota Mil. Mamãe Nota Mil é o nome do meu curso. Porque é assim que eu me considero. Eu me considero mamãe nota 1.000. Uma mãe que no qual minha filha se sente segura, no qual minha filha é minha amiga, no qual ela me respeita e no qual eu consigo conduzir esses desafios que vão surgindo com leveza, tá? Então é assim que eu me considero, esse é o nome do meu curso, e você pode não querer participar dele e tá tudo bem também. Só que é de suma importância que você entenda que a adolescência, ela é difícil, porque tá faltando um quebra-cabeça ali, uma peça do seu quebra-cabeça. Você precisa aprender alguma coisa que você não sabe. Porque se você soubesse, você já teria. Consegue entender? E recapitulando aqui, que eu vou finalizar essa live. Um dos grandes problemas é porque as mulheres não sabem ter uma conversa inteligente. Elas não alcançam esse entendimento, essa reflexão dentro do adolescente ou pré-adolescente. Que uma conversa inteligente vai fazer com que ele reflita, tenha uma reflexão sobre aquele assunto e tenha um entendimento e pense de uma outra maneira. E quando ele começa a pensar de uma outra maneira, pimba, é aí que você consegue educar e disciplinar o seu filho para a vida. Live do dia, se gostou, compartilha. Se chegou agora, veja o replay. Beijos!